Olá, que Deus abençoe você e toda a sua vida. Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Agora nós estamos entrando no Evangelho de Marcos. Passo a passo estamos chegando no momento da crucificação. Mais importante e o momento auge de todo o Evangelho é a crucificação. Mudou a história e nos trouxe vida. E por isso, e por ele, e para ele estamos aqui agora fazendo essa meditação. Bom, se você tem gostado de todo o conteúdo, dá o seu gosto, partilhe com outras pessoas, não custa nada para você. Vamos, antes de tudo, fazer a nossa oração, pedir para que o Espírito do Senhor esteja conosco. Meu Deus, é o Teu Espírito que fala conosco. É Ele que nos faz entender todas as coisas. Por isso peço, abre o nosso entendimento, despertando nossa fé, para que possamos agir de acordo com aquilo que o Senhor quer que façamos. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1. E dali, há 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo, e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura, não se faça alvoroço entre o povo. Então, quer dizer, eles estavam planejando matar Jesus, mas não na festa da Páscoa. Então, eles estavam tentando ver uma forma de fazer isso antes. Mas tudo isso, eles não entendiam, mas estava seguindo um propósito divino, que o Senhor Jesus era o Cordeiro Pascual. Era Ele que livraria todos nós da condenação eterna do inferno. No 3, e estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela faz-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. O comentário diz assim, ela fez-me boa obra. Algumas pessoas, principalmente Judas, se opuseram à atitude de fé advinda de Maria por considerarem um desperdício. Em grego, a palavra desperdício é a mesma para perdição, termo que se refere a Judas. Isto é, ao trair o Senhor Jesus, ele perdeu a oportunidade de salvação e assim desperdiçou a vida eterna. Já Maria investiu tudo o que possuía adorando o Salvador, aproveitando assim a oportunidade de ser salva. E esse exemplo, essa história, ela tem muito a nos ensinar. Por exemplo, quantas pessoas que elas devolvem o dízimo, elas dão as suas ofertas, mas há aqueles que não creem, que censuram. Você está dando para o pastor, você está dando para a igreja, para o bispo, para esse, para aquele. E ela não vê que aquela pessoa foi movida pelo próprio Espírito Santo a fazer aquela atitude, aquela oferta. A igreja, ela se mantém. Como? Com os dízimos e ofertas. Então, e Deus, o próprio Espírito Santo, move as pessoas a dar, a devolver os seus dízimos e a dar as suas ofertas, para que a obra de Deus permaneça e venha continuar aqui na terra operando e ganhando outras almas para a salvação. Mas há aqueles que censuram. O dízimo é coisa do Velho Testamento, é velha aliança. Não se deve dar, quer dizer, censurando como Judas. Mas se formos olhar a vida daqueles que censuram a fé dos outros, o que será que vamos achar na vida deles? Né? Então, muitas dessas pessoas que censuram, elas têm um coração sujo, porque um dia elas tentaram fazer isso, não conseguiram, porque as intenções dela, do coração dela, talvez não fossem tão boas. Então, cuidado com quem anda censurando. Veja, Jesus não censurou nem ela e nem ajudar os pobres. Pelo contrário, ele falou sobre a oferta, mas também falou sobre ajudar os pobres, ajudar o próximo. Então, faça as duas coisas. Esta fez
o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. O comentário diz: ungir o meu corpo. Os religiosos afirmavam que a adoração a Deus deveria seguir os rituais de maneira formal e legalista. Maria, porém, ousou mostrar que honrar ao Senhor é algo mais profundo do que as engessadas concepções humanas supõem. Ela quebrou um vaso sobre o Senhor Jesus, contendo o mais precioso nardo da época. A intenção da mulher em exaltá-lo suplantou qualquer outra forma de louvor das pessoas que estavam naquela sala. Maria compreendeu que o Salvador merecia o melhor de toda a sua vida. Portanto, com esse entendimento e essa coragem, ela fez algo útil a ele. O mestre afirmou que Maria ungiu seu corpo, preparando-o para o sepultamento. As aflições do Filho de Deus, pelo cumprimento da sua missão, já haviam começado e Maria cooperava com o plano divino. O 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. O comentário: o que ela fez será contado. Há várias maneiras de honrar a Deus, e não há uma só pessoa que não possa expressar sua devoção a Ele. Para isso, basta que esteja realmente disposta. Quando Maria deu a sua oferta ao Senhor Jesus, ela não esperava nada em troca. Ela não fez com a finalidade de chamar a atenção ou alcançar a fama, e sim para agradar ao Mestre. Por isso, seu ato ficou imortalizado nas Escrituras. Veja que nenhuma obra feita para o Senhor é esquecida ou mantida sem recompensa. A atitude de Maria nos ensina que o verdadeiro amor ao Altíssimo só existe se for firmado na fé, na fidelidade e no sacrifício. E eu completo com atitudes. Há quem diga que ama muito a Deus, mas não tem atitude que demonstra que ama a Deus. Então, ela demonstrou, né? Ela se antecipou, tudo formando um plano. Enquanto Judas queria dinheiro e traía Jesus, ela se desprendia de todo o seu dinheiro para dar a Jesus e fazer com que ele, então, viesse ungí-lo para a sepultura, quer dizer, já o consagrando. E essa atitude que ela teve ficou marcada para a memória. Ficou marcada para a memória dela, da atitude positiva que ela teve. Mas também ficou marcado a atitude negativa de Judas ao trair Jesus, não é? Agora no 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. Quer dizer, eu acho que aquilo ali magoou tanto ele, né? Jesus não ter censurado aquela mulher pelo que ela fez, porque ele queria a oferta para ele, talvez, mas ele ficou tão revoltado que ele saiu dali decidido a entregar Jesus. Veja que aquele discípulo que quase que não se apresentava, estava sempre quieto, correto, agora está traindo Jesus. 11. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Lembra? Não sei se você recorda, mas lá na tentação, o diabo se afastou de Jesus até uma ocasião oportuna. Veja que o diabo, ele sempre procura uma oportunidade de voltar com sugestões, tentações, para que você caia naquela que ele vai sugerir e venha perder a salvação. 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade a um homem que leva um cântaro de água e vos encontrará e segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Com Pedro não foi diferente, né? Quando ele tinha que pagar o imposto, não tinha como. Jesus então mandou ele ir com o anzol, pescar o peixe. O primeiro que viesse estava lá a moeda, enfim.
quando na pesca maravilhosa, né, mandou lançar a rede ao lado direito. Quer dizer, tudo que vai nas mãos do Senhor Jesus, ainda que pareça que não tem solução ou não tenha saída, vai se tornar favorável. 17. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. E aqui essa informação é importante, porque todos eles se assentavam, mas aqueles que se assentavam ao lado do Senhor Jesus eram os mais importantes naquela altura. Com certeza, Judas não estava distante, mas estava ao lado de Jesus, porque ele pegava o prato. Diferente da cultura de hoje, cada um tem seu prato, seus talheres. Naquele tempo a comida era partilhada na mesa. Então se colocava um prato grande e ali todos iam comendo, pegando, comendo, pegando, enfim. E ele então estava partilhando o prato junto com o Senhor Jesus. 21. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E aqui está a instituição da Santa Ceia. O corpo, o pão, representa o corpo, a carne do Senhor Jesus, né? O que aconteceu naquela cruz foi tão intenso, tão forte, que hoje o pão ele é o símbolo da nossa cura e libertação do mal. No 23, e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos beberem dele. Então, o cálice, que é o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado. Hoje nós bebemos o cálice da salvação, da bênção. Mas Jesus tomou um cálice que era nosso, o cálice da maldição, do pecado. 24, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. O comentário diz assim: e comendo eles a refeição da Páscoa, surgiu no Egito na ocasião da libertação dos hebreus da escravidão. Os elementos usados eram o pão sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro. Naquela noite o Senhor Jesus seria o Cordeiro de Deus para a salvação da humanidade. Por isso ele tomou os dois componentes da mesa, o pão e o vinho, para mostrar a obra de redenção na cruz e instituir a Santa Ceia para a igreja. O pão simboliza o seu corpo, que seria massacrado em sacrifício, já o cálice, que continha o vinho, representava o seu sangue, que seria derramado para o perdão dos pecados. Veja que interessante, né? O bispo colocou aqui como que era essa ceia de Páscoa dos judeus por causa da libertação, como está lá em Êxodo capítulo 12. Então, eles pegavam o pão sem fermento, então ele ficava bem fininho, pegava ervas amargas, então ele passavam por cima, e o cordeiro, né, que ele era assado. Então eles comiam e festejavam a libertação. Agora, por que das ervas amargas? Porque as ervas amargas, se você já comeu elas, ela é difícil de mastigar, ela é bem amarga mesmo. Então, ela representa, na verdade, essas ervas amargas, os anos em que o povo esteve no Egito, né? A dor, o sofrimento que eles tiveram. Então eles faziam isso uma vez ao ano para recordar. E isso nos traz uma coisa muito importante. Não devemos jamais nos esquecer de onde Deus nos tirou, porque da mesma forma um dia Deus nos libertou da ação maligna, das mãos e das garras de Satanás, do pecado, da morte, do dia da ira. Então, nós não podemos nos esquecer que Jesus, ele morreu por nós. Então, assim como eles não podiam esquecer de onde Deus tirou eles, quer dizer, da escravidão, do Egito, hoje nós também não podemos esquecer que Jesus morreu por nós. Que ele deu a vida, ele morreu naquela cruz pagando um preço que não era dele. Ele era inocente, mas nós éramos culpados. Agora o comentário do 23 ao 24, o cálice. Depois de ter abençoado o pão,
e de ter dado aos discípulos, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Para entender essa celebração é preciso voltar à primeira Páscoa, em que o sangue de um cordeiro protegeu os primogênitos das famílias dos hebreus da morte. Êxodo 12. Quando a ira divina desceu sobre o Egito, os seus primogênitos morreram, mas os filhos de Israel foram poupados. Assim o sangue do cordeiro de Deus, ao ser aspergido na alma do homem, o protege da ira vindoura, ou seja, da condenação que sobrevirá aos ímpios. Na nova aliança, os que creem se tornam justos pela fé, mediante o sacrifício na cruz. Então, veja que aqui o Velho e o Novo Testamento se completam. Se naquele tempo eles participavam do sangue, colocando nas ombreiras da porta, agora aquele simbolismo já não é mais visível na porta da casa, mas é dentro do nosso coração. Se antes eles faziam o corte do prepúcio, do órgão masculino, agora, diferente daquele tempo, nós rasgamos o nosso coração, quer dizer, rasgamos a nossa vontade. Então, veja que o Novo Testamento, ele traz luz para o Velho, faz nos entender bem o porquê daquilo do princípio. Então, esse cálice do sangue agora representa a nossa libertação, representa a marca de Cristo em nós, mas em toda a gente não, naqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, somente a estes. Agora o comentário do 24. O Novo Testamento, ou Nova Aliança, não está fundamentado nas obras da lei, como era o Antigo Testamento, também chamado de Antiga Aliança, e sim no sacrifício do Senhor Jesus. Hebreus 9, 14 e 15, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Concluindo, isso significa que todos aqueles que aceitam pela fé a obra sacrificial e de expiação do Senhor Jesus alcançam o seu reino e se tornam coparticipantes de todas as suas promessas. Vamos exemplificar isso de uma forma simples, para que você compreenda. Imagine que você seria preso e condenado à morte por um erro que você cometeu, uma falha. E você, então, a condenação seria esta, a morte. Não haveria solução para você. Mas surge alguém que talvez você não conhecesse, ou melhor dizendo, não conheça, e ele vem até o delegado, até o juiz, e ele diz para o juiz: juiz, eu quero morrer por ele. Não, mas você não tem nenhuma culpa, você é inocente. Sim, eu sei, mas eu quero assumir o lugar dele, eu quero que ele viva, eu não quero que ele morra. E o juiz pergunta: você tem certeza? E aquele que é inocente diz: tenho, eu quero assumir a culpa. E aí vai lá o carcereiro e te solta e fala assim: olha, você estava condenado à morte, mas alguém resolveu pagar em seu lugar. Quem? Jesus. Ele tomou a sua culpa, te libertou dessa prisão e agora você pode sair livremente. E ele agora vai morrer em seu lugar. Então ele morre e ao terceiro dia ressuscita e aparece vivo. Agora imagine quantas pessoas que depois que Jesus aparece vivo, o desprezam. A falta da gratidão. Esse é o maior problema de hoje, dos dias de hoje. As pessoas deixam de ser gratas àquele que fez tudo por ela. Eles simplesmente viram as costas. Ah, mas eu tenho meu trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho minha vida. Eu sei, Deus sabe também. Mas Ele quer que você priorize Ele. Ele tem que ser o primeiro. Ele não pode ser o segundo, o terceiro, o quarto. Ele tem que ser o primeiro. Veja bem se Ele tem sido de fato e de verdade o primeiro na sua vida, tá bom?
Que Deus continue abençoando e iluminando. Até o próximo vídeo, nós continuamos esse capítulo.